Olá, queridos amigos do Manuel Filomeno de Miranda. Jesus nos abençoe, nos dê paz. É sempre bom estar com vocês. E hoje, nesse período praticamente no Natal de 2020, estaremos finalizando esse ano, um ano de muitos desafios para toda a humanidade, desafios muito grandes, muito intensos, coisas assim bastante significativas, e a mim me parece que esse desafio é um desafio de mudança de paradigma, né? Na verdade, compõe esse quadro de mudança de paradigma, que é uma proposta que Jesus já vinha fazendo desde quando ele iniciou a sua vida pública. Então, há 2000 anos, ele, que é o aniversariante do mês, agora de dezembro, ele já fazia essa proposta, instaurando a nova era, né? a era da vida moral. Então, eu acho que esse é com essa pandemia que nós tivemos da Covid-19, essa pandemia vem compor esse quadro de desafios, esse quadro de fatores modificativos do modo de ver e de pensar da humanidade. Então, mudança de paradigma, do paradigma materialista para o paradigma espiritualista, né? Então, o homem deixar de crer que é apenas um corpo e viver para o corpo e para as coisas corporais, né? Viver uma consciência meramente corporal para viver uma consciência espiritual. E, obviamente, uma consciência espiritual é uma consciência que envolve Deus, né? Deus como a matriz de toda a vida, a matriz de todas as coisas, como a totalidade. Então esse ponto central que ainda se discute, que ainda se apresenta para todos nós. Não é uma questão meramente de uma crença em uma religião, não é isso, não se trata disso. Se trata de mudança de paradigma, né? A mudança mesmo de concepção da vida. Então é nesse sentido que essa pandemia ela vem conformar esse quadro, quer dizer, compor este quadro, que já vem com outras tantas propostas, com outros tantos fatores que vão apresentando Deus. As próprias revelações, né, elas já trazem essa mudança, essa proposta de mudança. Mas a dor também vai trazer essa mudança. Na questão 737 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai tratar da lei de destruição, há uma pergunta que Kardec faz: por que Deus marca a humanidade com determinados flagelos, né? Como esse flagelo que nós estamos experimentando da Covid, mas já tivemos outros tantos. Aí os espíritos vão responder que isso existe para que o homem, de certo modo, ele se sensibilize, não é? Ele se sensibiliza. Então é uma dor, uma das funções da dor na vida dessa etapa humana, nessa etapa evolutiva humana, é a sensibilização, né? A nossa dureza, né? Nosso sentido de indiferença, ele vai mudando à medida que nós vamos nos esclarecendo, através das várias ciências que se desenvolveram, através das religiões, através da filosofia e das suas conclusões, mas também através da dor.
Né? Olha aí esse esclarecimento. Então, se não tivéssemos determinadas situações onde nos fosse só negada as próprias condições de vida, as próprias condições boas de vida, nós não pararemos para refletir. Então, a dossensibilização, ela é para o espírito uma causa importante de mudança. Às vezes se tem tudo, mas se perdeu um ente querido. Às vezes se tem tudo, mas perdeu a saúde. O indivíduo para pensar. Não é? Ele para refletir. Ele é convidado a fazer uma busca nova. Porque é isso que vai interessar. O que interessa, na verdade, é a busca. Por isso que Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai dizer que os aflitos são bem-aventurados. Ou seja, os aflitos são felizes. Mas como é que alguém pode ser feliz sendo um aflito? Não tem sentido. Espiritualmente tem sentido. Porque essa aflição não é uma aflição apenas da dor pela dor, mas é da dor que vai levar o indivíduo à busca, que é o que vai interessar ao espírito no seu processo de crescimento. O que interessa não é você ter conhecimento das obras sacras da humanidade. O que interessa não é você saber tudo que está no Evangelho de Mateus, de Lucas, de Marcos, de João, né, nos Atos de Apóstolos. Isso não é o que vai interessar. O que vai interessar é o que você vai fazer disso. No mundo espiritual, quando nós retornarmos, ninguém vai perguntar a ninguém: amigo, o que é que você sabe? Ninguém vai lhe perguntar isso. Ninguém vai perguntar o que está em Mateus 12, versículo 8. Ninguém vai perguntar isso. O que você fez conquistar no Evangelho de Mateus? O que você fez significa qual é a obra que você realizou. O que interessa é a obra, não é o que você sabe. Muita gente sabe muita coisa, não faz nada que a gente sabe. Né? Então o que Jesus apresenta é o amor, é a caridade. A caridade é obra. A caridade é feitura de alguma coisa, aquilo que foi feito, aquilo que foi realizado. Então ele traz essa nova era para a humanidade, que só pode ser cumprida quando nós ingressamos nos campos do amor. Mas não é nos campos de qualquer amor. É nos campos do amor incondicional. Notem que é o amor elastecido, o amor elástico, o amor amplo, é o amor sem condição. Até então, o amor que havia era um amor condicionado. Se você me ama, eu te amo. Se você pertence a um dos meus, eu te protejo. Se não, eu não quero saber de você. Então Jesus conta a parábola do bom samaritano para isso. O doutor da lei, o sacerdote passaram e não pararam. O homem estava no chão para morrer. Mas o samaritano para. Por que o samaritano para? Porque o samaritano ama. Só os que amam param para cuidar daqueles que se apresentam no caminho. Né? Então é um pouquinho isso. Jesus vai trazer essa nova ordem, essa nova moral. Porque havia um código moral, os 10 mandamentos eram um código moral, mas era um código moral ainda com muitas limitações, porque ele não era um código que falava do amor incondicional. Né? Então a lei mosaica e as outras orientações da época eram orientações onde o homem deveria amar os seus e odiar os demais, odiar o inimigo. Olha como ele vai mudar esse campo de movimentação, e é um campo de profundidade. Então, o nosso tema de hoje, que é um tema que também está no Sermão da Montanha, que eu peguei a proposta do tema, é um fragmento do próprio sermão que diz assim: que teu pai que vem em secreto te recompensará. Nós vamos analisar a passagem toda, mas esse trechinho é o trechinho, vamos dizer assim, de abertura do tema, né? Traz o tema, mas tem outras observações aí. A abertura vai ser importante também, desse fragmento que está em Mateus. Né? Então, olha aí, Jesus, ele encerra uma era anterior, que teve um significado para as pessoas daquela época, mas com a vinda dele, que representava o amor incondicional na terra,
a vinda do amor incondicional na Terra, ele abre a nova era. Ele abre uma nova era. Que nós achamos que é muito longe, mas 2000 anos, é muita coisa. Não, é muito pouco tempo. 2000 anos é muito pouco tempo. Se você tiver em mente que nós temos a eternidade, a imortalidade pela frente, o que é 2000 anos? Nada. Tem espíritos que ficam desencarnados 1000 anos, para depois vir ter uma outra encarnação. Então, e aí? Espíritos que ficam desencarnados 400 anos, 200, 600 anos. O que é 2000 anos? Não é muita coisa. Então, amigos, é nesse sentido que ele vai trazer essa nova era e vai inaugurar, então, essa era do amor incondicional versus a era do amor condicional, o condicionado. Condicionado ao quê? A você aderir ao que o outro pensa, ao que o outro quer, aos interesses do outro. Se você pensa como eu penso, estamos juntos. Se não, somos inimigos. Há uma passagem no Evangelho de Mateus que vai designar isso. Eu vou ler essa passagem, que está assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 7. Amai os vossos inimigos. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Olha aí, eu, porém, vos digo, que ele está rompendo com aquela tradição. Ele está trazendo o novo, a nova era. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Eu estou trazendo isso porque tem a ver com o nosso tema, né? Que é a recompensa. Qual será a vossa recompensa? Ele pergunta. Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Olha aí. Não é? Então notem como Jesus, ele nessa passagem aí, ele vai romper mesmo. Está rompendo com o que é antigo. O inimigo era para ser morto. O inimigo era para ser morto. Era para ser, no mínimo, isolado. Que é uma morte moral. Se isolar alguém, uma morte emocional, uma morte moral. Né? Você não ir ao outro, não colaborar com ele, não fazer nada por ele. Ele vai além, ele diz amar. Amar é incluir. Amar é trazer para o seu mundo emocional. É claro que você traz para o mundo emocional sem aprisionar, permitindo que a outra pessoa seja quem ela quiser ser. Essa é a ação de amar. Então, amigos, é como Jesus propõe, e essa proposta nós não cumprimos. Não cumprimos. Ninguém, nem de longe, cumprimos essa proposta. Aqui ou ali, temos uma Madre Teresa, temos aí um Gandhi, que não era cristão, mas cumpriu isso, né? Observou essa inclusão para amar, né? Temos aí a nossa irmã Dulce e outros, todos alguns anônimos, mas não é a regra da ética ainda. A nossa ética é uma ética materialista. Mesmo aqueles que estão fazendo buscas espirituais e tudo, mas a ética ainda é materialista. Ainda há um resíduo materialista muito forte em nós. Então, quando Jesus diz que teu Pai que vem em secreto te recompensará, ele está falando exatamente dessa recompensa. Nós vamos ver isso aí na frente um pouquinho. Né? Então, na questão 737 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta por que Deus marca a humanidade com esses flagelos, eles vão dizer, é para que o homem se sensibilize, é uma dor sensibilização. É para que o homem progrida mais depressa.
aquilo que seria progresso em séculos e séculos, dizem os Espíritos na resposta a essa questão, será feito em poucos anos. Olha aí, amigos. Isso é muito, muito consistente. É uma explicação muito lógica. Claro que nós estamos falando daqueles que creem na imortalidade e que creem no amor e que creem no progresso. Porque é preciso entender que se progride, né? É preciso entender que se evolui, que se desloca, o espírito se desloca de um ponto de moralidade, de intelectualidade, para outro ponto de moralidade e intelectualidade mais à frente. Não é mais a mesma pessoa. Quem progride, quem cresce nos seus recursos, não é mais a mesma pessoa de vidas anteriores, é uma nova pessoa. O indivíduo chega ao ponto de não se reconhecer, até na própria encarnação. Quando a gente avança, a gente não lembra, assim, não é que não lembre o fato, lembra, mas não entende por que fez naquela época. Ele sabe que fez por uma inferioridade moral. Né? Hoje você já tem compreensão, já não faz mais aquilo. Não pratica mais aquele ato injusto, aquele ato grave que você praticou. Né? Então, é nesse sentido que essa destruição, porque a lei é de destruição, mas leia-se uma lei de destruir o que é físico, o que é corporal, o que são medidas corporais, o que são recursos corporais, né? E também você destrói, destruindo coisas a que você é apegado, você destrói concepções, você destrói modelos, que é tudo mental. Você rompe com aquele modelo mental que é engessado, que é aprisionador, né? Que se movimenta com um tipo de emocionalidade muito limitada, uma emocionalidade do apego, uma emocionalidade restritiva aos seus. E quando aquilo é destruído, você se expande em sentimentos, você amplia seus sentimentos, você amplia sua visão da vida. Né? Então, olha como Jesus e os Espíritos aí, traduzindo essa mensagem de Jesus, eles vão falar de uma destruir para renovar. Renovar o quê? Como se pensa, como se vê, como se sente, como se age. Renovação. Né? E a renovação é a base da regeneração. Por isso estamos entrando no mundo de regeneração. Um mundo onde os espíritos que estamos caminhando para lá, uns, outros não, porque os resistentes não vão poder ir. Eles não vão poder ficar no planeta. Porque o planeta pertencerá aos mansos, aos pacíficos. Lembram disso? O próprio Sermão da Montanha. E Jesus está predizendo isso. Ele está anunciando, até como uma consequência do desenvolvimento elevado. Porque ele está adivinhando? Não, porque ele passou por isso. Jesus não é um espírito do planeta Terra. Ele fez o seu processo evolutivo há muito tempo antes da gente. É um espírito muito mais velho. Ele teve o seu momento de humanidade inferior, humanidade no grau intermediário, que é essa etapa de regeneração. Nós estamos numa humanidade inferior ainda. Provas e expiações. Ainda. Mas ele viveu a humanidade mais elevada, a humanidade de espírito feliz. Não é assim a escala que os espíritos trazem? Não é isso? Os mundos primeiros, né? Que são os mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos aí, leia-se, estados internos de cada um, estado íntimo de cada um. Não mundo no sentido concreto, físico, mas mundo no sentido de estado íntimo, de disposições íntimas para amar ou não amar. Na inferioridade, não amar. Não é? Viver mais o instinto, o instintivo. Né? Mundos de regeneração, onde temos uma amplitude maior de visão, não estamos completos, mas já temos uma amplitude de visão, já estamos renovados em amor, para irmos para os mundos felizes. Mas note, tudo isso é etapa humana. Tudo isso é etapa humana. Nos mundos felizes nós vamos, graças ao bem. O bem é o que vigora. O amor, o entendimento, a justiça. Não teremos tribunais. Nos mundos felizes não há tribunais. Um homem não julga um outro homem,
porque não há violações, não existem penitenciárias, não existem códigos de punição social, porque essas etapas ficaram para trás. Quem não passou dessa etapa vai continuar repetindo experiências imundas desse tipo, imundos compatíveis. Por isso Jesus disse, muitos serão lançados fora. Lembra da parábola que ele conta? E aí haverá prantos e ranger de dentes. Porque você poderia ter se adiantado, mas não fez a escolha pelo bem. Então não tem como ficar, tem que ir embora, mesmo que você volte depois, quando você em outro mundo fizer isso. Os exilados de Capela não fizeram isso aqui no planeta Terra? Fizeram pirâmides, cálculos de astronomia e tudo, é impossível naquela época. Mas eles eram intelectualmente avançados, mas não eram moralmente avançados. Tiveram que construir esse sentimento aqui, para depois voltarem, tanto que sumiram, né? O que é a Grécia hoje? Né? Quem são os gregos hoje? Um povo comum, normal. Mas o que era a Grécia daquela época? Né? Quando se apresentaram os grandes pensadores, né? As grandes construções. Mas, enfim, é nesse sentido que nós vamos... Hoje, nesse ano de 2020, qual é a grande tarefa de todos nós? E eu não digo isso de um modo teórico, eu digo isso de um modo prático, pelo que estamos vendo. 2020, 2021, 2022 e os anos que vão se sucedendo aí. A grande tarefa é manter a integridade psíquica. Quem conseguir fazer isso, está fazendo muito. Manter a lucidez, porque houve um desdobramento de adoecimentos no campo mental muito grande. O mental sofreu muito, o emocional sofreu muito. Mas por que isso? Porque não temos ainda de forma consistente, consolidada em nós a base moral. Então, manter o psiquismo íntegro, pensando com lucidez, medindo, avaliando, só pesando. O que é só pesar? Colocar algo na mão e ver qual é o peso disso para tomar uma decisão. Esse é o grande desafio desse período. Mas nós só encontraremos isso em Deus. Essa pandemia, com todos os seus desdobramentos, perda de emprego, com toda a crise social que ela disparou no mundo, o homem passou a questionar as coisas materiais. Porque lutavam tanto e lutam tanto para ter coisas materiais, se tudo pode se perder em um segundo. Se atuou sobre a humanidade e atua ainda um vírus incontrolável. No Reino Unido, agora, mesmo com a vacina, que já se instalou, fala-se em mutação do vírus. Ou seja, ele está se movimentando. Será que é porque a humanidade não está dando as respostas esperadas? Não é? Então, é isso que precisamos ver. Só há verdadeira consistência, verdadeira integridade psíquica na integridade moral. E só há integridade moral em Deus, com Deus, quando se age para Deus. Eu estou contando essa partezinha, estou abrindo, fazendo essa parte inicial para a gente chegar no nosso tema. É por isso que Jesus, no Sermão da Montanha, ele não poderia deixar de nos remeter à oração. Aí eu vou narrar o trecho inteiro. Ele diz assim: quando fores orar, recolhe-te no teu quarto, que teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Esse, que teu pai que vem em secreto, te recompensará, é o nosso tema específico. Mas eu estou voltando para o iniciozinho da expressão para a gente entender tudo. Né? Então, amigos, é exatamente aí que o mestre, porque o sermão ele é a síntese de todo o nosso processo. O sermão ele é um roteiro de harmonização de todas as forças do Espírito. Onde você for no sermão, você vai encontrar uma mensagem de harmonização.
Ele precisou juntar tudo isso nesse sermão, nessa proposta, nesse enunciado espiritual. Agora lembrem-se, ele proferiu o sermão, que é o discurso, e depois viveu o sermão. Não é como muitos de nós. Fazemos aquilo que pronunciamos e não vivemos. Estamos lutando para viver. Mas nem por isso deixaremos de dizer. Nem por isso deixaremos de dizer, porque uma das coisas mais graves que existe na evolução é estamos em meio de caminho. Não queremos mais aquele velho que fazíamos. Queremos o novo. Queremos o novo. Então, amigos, é nesse sentido que nós vamos analisar essa passagem de Jesus. O que nós precisamos é manter a nossa integridade psíquica. E esse é o nosso desafio moral. Assim é que, quando ele expressa, quando fores orar, ou seja, quando você for ter a sua relação com Deus, que a oração é um diálogo com Deus, mas não é um mero diálogo de falar, não é um diálogo de fala, é um diálogo de vivência. É ingressar em Deus. Porque ele está disponível. Olha como eu estou usando a expressão. Disponível, fazendo uma manifestação para fora, mas para dentro também. Por isso ele vai dizer, quando fores orar, recolhe-te no teu quarto. Ele está dizendo o quarto da casa? Não. Ele está dizendo no mundo íntimo. Olha aí, amigos. Recolhe-te no teu quarto, ou seja, no seu mundo íntimo. Dentro de você, porque Deus está dentro de nós. Não é assim que ele diz a Pedro? Pedro pergunta, Senhor, onde está o reino dos céus? O reino dos céus está dentro de vós. Então há Deus em nós. E ele conta várias parábolas para dizer que devemos buscar Deus dentro. Então recolhe-te no teu quarto, ou seja, vai para dentro de você mesmo. Rompe com o mundo externo. Muitos de nós fazemos oração para fora, né? Oração gritando, há pessoas que gritam fazendo oração. Mas, gente, gritar para fazer uma oração. Ele disse, não precisa gritar. Recolhe-te no teu quarto. Ou seja, faze silêncio íntimo. Mas esse recolhe-te no teu quarto não é apenas você parar de ter um vínculo externo. É você conduzir para Deus as suas intenções. Bom, amigos, aí agora nós entramos em um campo bem complexo, de muita profundidade. Olha só, levar para Deus, tomar ciência das suas intenções e levar isto para Deus que está em você. É um diálogo entre você e Deus. É muito forte isso. Nem sempre conseguimos fazer isto. Para admitirmos o equívoco. Para admitirmos a inveja. Para admitirmos, a violência, a agressividade com que agimos. Mas só os que amam, ou querem amar, ou se propõem a amar, podem fazer isto. Porque sem amor não há ambiente para recolher-se internamente nesse diálogo com Deus. Quem não quer amar, sequer quer pensar em Deus. Até falam de Deus, mas vão pegar uma obra sacra, uma Bíblia, uma outra obra qualquer, e vão ofender pessoas. Não querem amar. Querem debater. Estão aqui fora. Estão no campo do mental. Estão no campo da disputa. Quem ama não entra em campo de disputa. Quem ama, ama. Quem ama, se integra. E permite-se ser integrado pelo outro. Ser amado pelo outro. Então, na questão 659 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai falar da prece, lá na lei de adoração, na verdade que a gente começou com a lei de instituição, estamos na lei de adoração. Kardec trata livro 3 do Livro dos Espíritos, quem quiser ler, pode ler. Então, ele vai falar sobre a prece. 3 coisas na 659. 3 coisas é possível se fazer na prece, na oração. Louvar, pedir e agradecer.
Então, nesse momento que nós estamos nessa interação com Deus, podemos fazer essas três coisas. Podemos realizar esse ato. Lembram que o filho pródigo, quando ele sai, gasta tudo, acaba com tudo, etc. Tem um momento que ele para. Ele tem fome, porque vem uma grande crise naquela região, e a fome aí, nessa parábolazinha, na representação, é a fome moral. São esses flagelos morais que acontecem conosco. Quem está em uma depressão está nesse estado. Quem está numa crise de ansiedade está nesse estado. Quem vive a loucura está nesse estado. Então, nesse momento, se você não para e tenta pensar em Deus, porque Deus é a causa de tudo, você não sai da sua aflição. Não tem como sair. Os recursos materiais, eles não têm condições de promover isso. Bens, coisas, consumismo, etc. Não tem condições. Você vai estar saciado, mas você não vai estar plenificado. Dentro haverá vazio. Só não haverá vazio quando você preencher esse vazio com amor. E a sede e a fonte do amor é Deus. Então é isso que Jesus quer dizer, e é isso que nós precisamos ver, parar, refletir. Então esse silêncio, Joana de Ângeles chama de silêncio moral. É o silêncio desse diálogo, né? É o silêncio onde se estabelece paz íntima. Então, amigos, ele diz, podemos, neste momento, louvar. Louvar a Deus é perceber a beleza que vem dele. É a grandeza do reino. Jesus fala isso no Pai Nosso, lembram? Ele ensinando a orar, Pai que estás nos céus. Ou seja, dentro do indivíduo, fora também, mas dentro do indivíduo. Santificado seja o vosso nome. O que é algo santo? É algo sagrado. É aquilo que é o principal. É aquilo que é a causa de tudo. É aquilo para o que você deve viver, pensar, agir. A Madre Teresa, quando ia fazer qualquer coisa, ela pensava em Deus. Deus, o que você quer que eu faça a essa pessoa? É muito diferente, é outra alma, é a alma que ora. Ora constantemente, porque orar não é parar 10 minutinhos e fazer alguma coisa que se liga a Deus. Orar é estar, tanto que se fala em estado oracional, que é o estado permanente de oração. É o estado permanente de oração. Então, ingressar e perceber essas belezas. Então você louva em espírito a Deus. Porque você vê a grandeza de Deus, a grandeza da obra. E como a beleza daquilo que emana de Deus torna você num estado de luz, num estado de paz, num estado de plenitude. Na oração, aqueles que oram, eles se enriquecem disso. Né? Você percebe a aventura, você entra numa aventura, não é numa aventura, mas numa aventura espiritual, numa beleza espiritual. E então você é outro. E aí os Espíritos dizem louvar, pedir. Ora, pedir não é a mera verbalização do que você precisa. Pedir é mudar. Pedir é mudar. Olha aí, gente. Pedir não é só fazer o pedido. É mudar. É querer ser melhor. O que é mudar? Querer ser alguém melhor. Não é melhor que uma outra pessoa. É melhor em si mesmo. Todos que querem ter disposições íntimas para trabalhar, querem ser melhores. Todos aqueles que querem ter paz íntima, querem ser melhores. Para isso, às vezes, e na maioria das vezes, eu tenho que me desapegar das coisas externas. Eu quero ter paz, mas quero estar lutando com todo mundo para tomar delas as coisas que elas têm. Como é que você vai ter paz? Eu quero ter paz, mas eu quero controlar o esposo, ou a esposa, ou o filho, ou o amigo, ou outras pessoas do meu ambiente de trabalho. Eu quero controlar todo mundo. Hoje não se tem paz porque as pessoas brigam por posicionamentos políticos extremos. Mas, meu amigo, o outro é livre para ter o posicionamento dele.
Você não é livre para ter o seu, como é que ele não pode ser livre para ter o dele? Mas a pessoa quer fazer isso e quer ter paz. E ele prossegue. Portanto, pedir é mudar. E ele prossegue. Louvar, pedir e agradecer. Agradecer é estabelecer um estado, um sentimento de gratidão a Deus. Não é falar, Deus, obrigado, obrigado. Esse obrigado representar um estado íntimo de gratidão real. Nós sabemos como nós somos gratos a alguém. Sabemos, nós movimentamos uma qualidade de energia muito suave, muito elevada, muito amorosa quando somos gratos. E eu vou além, mais que isso, agradecer é repartir. Agradecer é repartir. É ir mais além. É você, depois de estar inundado com aquela aventura espiritual, de você estar acrescentado com aquelas novas medidas de Deus. Olha a recompensa. Olha a recompensa aí. Que teu Pai que vem em secreto por quê? Porque ele está dentro de nós. Como é que eu posso mentir para Deus? Se Deus está em mim, se o reino está em mim, o reino está em mim. O reino é o grande diretor do centro psíquico. Jesus diz isso. O reino dos céus é semelhante a um rei. O que é um rei? Um rei é o senhor de vida e morte de um reino. Que reino? O reino que eu me constituo. Cada pessoa é um reino. Cada pessoa é uma casa, segundo Jesus. Ele usa essa expressão também, casa, reino. Ele usa muita expressão para designar o próprio indivíduo, aquilo que o indivíduo é. A individualidade que cada um de nós somos. Ou cada um de nós é. Não é? Então, a recompensa que nós temos é a nova medida de Deus que até então, antes da oração, nós não tínhamos. Mas como nos entregamos, fomos acrescentados por Deus. Um próprio Deus que já está em nós, mas que aqui no mental, no nível do consciente, não sabíamos, não tínhamos, não vislumbrávamos. Mas agora eu vislumbro. Por quê? Alguém me disse? Jesus disse. Mas ele disse, mas na oração eu vivi. Notem isso, amigos. Uma coisa é o que alguém disse. Gandhi falou da paz. Mas por que Gandhi falou da paz? Eu me tornei alguém pacífico? Não. Ele colaborou no processo. Ele repartiu a paz que ele possuía. A medida de paz que ele angariou, que ele construiu. Mas isso não significa dizer que todos vão ser pacíficos, porque Gandhi disse sobre a paz. Mas no caso da oração, eu vivi. Se você viveu, você teve uma experiência. Chama-se a oração de quê? A experiência direta de Deus. É classificado pelos espiritualistas, classificam assim. E outras experiências também com Deus. Mas a oração é essa profunda experiência direta com Deus. É viver com Deus. É uma experiência vívida, é algo vívido. Não é algo morto pela palavra. Não que as palavras sejam mortas. Se as palavras vêm acompanhadas de um magnetismo daquele que diz a palavra, chega ao psiquismo do outro com toda a intensidade daquele magnetismo. Mas ainda assim, dependerá de que aquele que escuta se modifique. É claro, sempre teremos o livre-arbítrio para escutar ou não. E aquele que semeava saiu a semear, palavra do semeador. E as primeiras sementes caíram pelo caminho, e o espírito maligno arrebatou, ou em outra versão, em outra tradução, e os pássaros dos céus levaram a semente. Ela sequer entrou no solo, entrou no psiquismo, muito menos no coração. Então, amigos, eu queria deixar
essas breves reflexões sobre essa passagem, que é muito interessante quando Jesus está falando mesmo desse alimento espiritual, desse alimento profundo que é a prece. Eu selecionei aqui até um trechinho de Joana de Ângeles para a gente ler, um capítulo belíssimo do livro Illuminati, né, psicografia de Divaldo, aqui, ó. E esse capítulo 18, A Dolorosa Noite Escura, né? Há um trechinho que eu separei aqui sobre a oração, que Joana vai falar sobre todos esses momentos difíceis que vivemos na nossa trajetória evolutiva, principalmente espíritos do nosso nível de evolução. Espíritos ainda muito primitivos, espíritos muito instintivos ainda na sua movimentação. Somos muito duros, somos muito ácidos, somos muito críticos, somos muito exigentes. Muito embora às vezes falemos de Cristo, né, da paz e tal, mas nos momentos onde nós somos mais experimentados, somos mais duros. Porque o valor moral nosso ainda não está bem consolidado. Ele ainda precisa ser um valor mais construído. Então ela vai falar que nessa noite escura, que é essa trajetória onde a treva dos nossos corações prepondera, né? Muitas vezes a gente ouve pessoas que são religiosas dizendo: não, mas o criminoso tem que ser morto mesmo, é um mal para a sociedade. Não é bem isso. Não é? Jesus não mandou matar nenhum criminoso. Mas vamos lá. Então, eu separei um trechinho assim que eu achei muito interessante quando ela fala da oração. Ela diz assim: dessa forma, aprende a conviver com a prece, tornando-a elemento nutriente para a alma, ou seja, aquilo que nutre a alma. Olha, Joana. Amiga constante das reflexões e companheira da solidão. Há pessoas que não têm ninguém, só tem a prece, porque na prece Deus vem junto. Deus se associa a nós. Nós sentimos a alma de Deus. Você sente a alma de Deus. Você sente que Deus está com você. Que Ele quer inundar você totalmente do amor, como inundou o próprio Cristo, né? A Jesus, que era um Cristo, ele já era um Cristo. Ele veio assumir a personalidade de Jesus, uma personalidade humana, para trazer uma mensagem de um amor imortal, de um amor incondicional, que outros não teriam condições de trazer. Não é? Então ela diz, reflexões e companheira da solidão. Sempre, quando oras, elevas-te mentalmente e penetras nas faixas mais sutis da vida, por onde transitam as vibrações de harmonia, de ordem, de equilíbrio. Olha que coisa belíssima que é aquele estado de ventura que nós, aqueles que oram em profundidade, alcançam e conseguem então entrar na sua ação de louvar. Ao fazê-lo e fruires as energias de que se constituem, sentir-te-ás mais vigorado para os futuros tentames, os futuros embates, os futuros desafios, né? Tentames, robustecendo a confiança em Deus e aguardando Deus, no caso, não em forma humana, mas como força íntima e alegria profunda para a dedicação total. Muita falta faz a oração ao ser humano contemporâneo, o ser humano de hoje. Por isso somos depressivos, somos ansiosos, porque não oramos. O homem se perdeu da oração, entrou nessa cibernética toda e se perdeu da oração. Então o homem está só, com seus aparelhos, com seus equipamentos. Né? Havendo aprendido que orar é repetir palavras, algumas cabalísticas, não sabe expor ao Pai todo o amor, as suas necessidades, que devem ser precedidas do louvor pela vida. Olha aí o agradecimento pela vida. Pelos valores de que se enriquece, a fim de melhor expressar
tudo aquilo que lhe falta no momento e que se lhe torna indispensável a existência saudável. Vou parar essa leitura por aqui, é belíssimo o capítulo todo, quem puder ler. Então, o que ela está dizendo? O homem precisa entrar em si, com profundidade, com amor, com confiança, que nesse ingresso em si mesmo, onde está o reino, ele encontrará Deus. E encontrará. E ela diz, e então saberá expor a Deus as suas necessidades. Aí muitos dizem, mas Deus sabe do que eu preciso. Eu sei que Ele sabe, mas você sabe? É isso que ele quer dizer. Lembram do cego de Jericó? Ele vai passando as portas de Jericó, e quando ele está passando lá, tem um cego, aquela multidão acompanhando ele. O cego pergunta, o que é que está acontecendo? Olha, é Jesus de Nazaré que está passando. Jesus de Nazaré, tem de piedade de mim. Jesus continua dando. Aí o indivíduo que via seguindo diz, cala-te, ou seja, obriga o indivíduo a calar, porque os cegos, os doentes, de um modo geral, naquela época, eram abandonados sociais. Não tinha valor nenhum. Meu amigo, quem é você para falar com Jesus de Nazaré? Era essa a mensagem que o indivíduo está dizendo. Cala-te. Quer dizer, oprimindo o indivíduo, como nós fazemos com as pessoas. Hoje não se fala tanto de preconceito. O que é o preconceito? É não dar direito a alguém a alguma coisa pela cor, pelo nível social, pelo nível cultural, pela beleza, enfim, por todas aquelas coisas que você acha que o outro não tendo, ele vai ter uma condição de inferioridade. Mas é o que você acha. Pela escolha da sua vivência sexual, seja lá o que for. Não vamos falar sobre isso hoje aqui, mas enfim, em síntese, essa passagem de Jesus representa também um pouco isso. Mas ele não para. Jesus continua andando, ele diz, Jesus de Nazaré, tem de piedade de mim. Aí Jesus para. Essa passagem é belíssima. Por que Jesus para? Porque Jesus entende que ele está autodeliberado em mudar. Mudar o quê? Sair da treva que ele se encontrava, trevas de espírito, que repercutiram no nível físico. Não vamos tratar disso agora, é muito longo, né? Mas aquilo que temos moralmente nós apresenta-se através de patologias no campo mais denso de energia, que é o corpo. O corpo é energia. Mas ele tinha a vontade de mudar. Então Jesus para e pede para trazer o cego até ele. E quando ele chega lá, o que é que Jesus pergunta ao cego? Que queres que eu te faça? Ou seja, você tem consciência do que você quer? Jesus sabia que ele queria enxergar, mas Jesus precisa perguntar para que nós tenhamos consciência. Por que as patologias nos ocorrem? Nos ocorrem para frear a gente, parar a gente. Uns têm patologias graves, outros não. Uns têm patologias, outros não. Mas o que a sua doença quer dizer a você? Essa é a questão. Então ele responde a Jesus, eu quero ver. E aí Jesus diz, então veja. E o indivíduo passa a enxergar. Ele escolhe a luz. Mas ele não escolhe a luz apenas fisicamente. Ele escolhe mudar de atitude interna. Ele quer amar. Ele quer o bem. A prova dele terminou. Então, amigos, eu queria deixar essas breves reflexões neste Natal. Que este Natal seja o Natal das reflexões. O Natal da percepção dos desafios que foram propostos. Notem, essa pandemia não é o fim das pandemias, nem dos desafios, né, onde nós temos que tomar decisões modificativas no campo moral. Não é a última. Tivemos a AIDS, tivemos a dengue, tivemos a Zika vírus, estamos vivendo ainda uma epidemia de suicídio no mundo. Pessoal, imagine, antes da pandemia, a estatística era a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Impensável isso. Isso deve ter sido ampliado nesse período de pandemia. Então, essas são algumas reflexões sobre esse tema e que teu Pai
que vê em secreto, te recompensará, te dará forças, te dará medidas novas, te dará orientações novas nesse novo campo de amor escolhido para você, a bem de você mesmo, mas sobretudo a bem dos outros, que serão enriquecidos pela palavra, pelo andar, pela movimentação, pela conduta de todos aqueles que se enriqueceram com as aventuras do reino, auferidos dentro das experiências profundas do amor de Deus. Um bom Natal a todos, um Natal de venturas aos queridos amigos do Manuel Filomeno de Miranda e assim também a todos que de alguma forma nos escutam. Muita paz.